Olá, meus amigos e minhas amigas do curso do Apocalipse de João. Paz e bem. E o tema de hoje que nós vamos conversar é o capítulo 15, do versículo de 1 a 8. Então vocês podem abrir a Bíblia aí, no capítulo 15 do livro do Apocalipse, e nós vamos dar uma estudada sobre esse assunto. E nós estamos estudando, nessa ótica, Apocalipse de João, esperança, coragem e alegria. Então o livro do Apocalipse não é para ter medo, é o livro da esperança, é o livro da coragem, é o livro da alegria. E hoje no capítulo 15, de 1 a 8, o tema é assim: faz escuro, mas eu canto, celebrar a aurora no meio da noite. Então nós vamos conversar sobre esse assunto. E vocês sabem, né, estamos conversando bastante tempo, que o livro do Apocalipse, ele usa toda uma linguagem especial, chamada de linguagem apocalíptica, que significa o quê? Ele fala em código. Por exemplo, na ditadura militar, eles diziam assim, vamos dar, o Afonso está no hospital. Quando o pessoal escuta o Afonso está no hospital, eles já entendem, o Afonso está preso. A ditadura militar no Brasil, que durou 21 anos, começou em 1964 e foi até o ano de 1985. Então foi muito violenta, né? De 64 a 85. E na época da ditadura militar, os cantos aumentavam a esperança das pessoas para um futuro melhor. Aquela música do Geraldo Vandré, caminhando e cantando e seguindo a canção, apesar de você, o outro dia vai ser melhor. E a Marcha do Povo Sem Terra, no dia 19 de abril de 1997, foi marcada pelo canto Minha Arma é Meu Canto. O canto anima para a luta, sobretudo quem está cansado, quem está isolado de tanto problema, né? Desanimado, sem horizonte. O livro do Apocalipse nos ensina a cantar, transmitir alegria, mesmo que vive perseguição e na incerteza da vitória. É o que nós vamos conversar sobre isso. O livro do Apocalipse é um livro dos perseguidos pelo Império Romano. Nós já vimos falar desse assunto já, né? Por exemplo, a gente podia até começar a nossa conversa assim: o que você faz quando está cansado ou quando você está cansada? Desanimado ou desanimada? Sem vontade de sair de casa para a reunião da comunidade? O que anima você? O que anima eu? Aí alguém disse: fui ao encontro e gostei. Coisa nova não aprendi, mas enchi meu tanque. O resto do ano, para o resto do ano, assim, isso aconteceu com você? Então é para a gente pensar, né? Esse assunto. O texto que nós vamos ouvir hoje vai descrever uma liturgia. Então o livro do Apocalipse inteirinho é liturgia, pessoal. O livro do Apocalipse é um livro de oração. Só prestar atenção lá, é glórias a Deus, é aleluia, é o povo agradecendo a Deus por tudo que Deus faz por nós. Então, que o pessoal está passando uma dificuldade muito difícil. Que nem estão passando hoje. Está passando fome, muita gente está sendo perseguido pelo poder político, outros pela igreja. E tudo isso aí vai ajuntando dificuldade na cabeça da gente. Mas o livro do Apocalipse descreve a vitória dentro da história. Então vamos ler o texto agora, é o capítulo 15, do versículo de 1 a 8. Ele vai dizer assim, olha: vi no céu outro sinal grande e maravilhoso, 7 anjos prontos com 7 últimas pragas, pois com elas o furor de Deus chegou ao fim. E vi algo como mar de vidro,
misturado com fogo. Sobre ele estavam de pé todos aqueles que venceram a besta, a imagem dela e o número da besta. Eles seguravam as harpas de Deus e entoavam um cântico de Moisés, o servo de Deus, o cântico do Cordeiro. Grandes, maravilhosa são tua obra, Senhor Deus, Todo-Poderoso, teus caminhos são justos e verdadeiro, Rei das nações. Quem não temeria o Senhor? Quem não deixaria gloriar o teu nome? Porque só tu és santo, e todas as nações virão ajoelhar-se diante de ti, porque os teus atos de justiça se tornaram conhecidos. Depois disso, vi abrir-se o templo da tenda, do testemunho que está do céu. Do templo saíram 7 anjos, com 7 pragas. Estavam vestidos de linho puro, brilhante, e nas alturas do peito trazia cintos de ouro. Um dos 4 viventes deu aos 7 anjos 7 taças douradas, cheias do furor de Deus, que vive para sempre. O templo se encheu com a fumaça da glória e do poder de Deus, e ninguém podia entrar no templo enquanto não fosse realizada as 7 pragas dos 7 anjos. Palavra do Senhor. Então, hoje nós estamos falando, então, aqui no capítulo 15, né? Muita dificuldade que nós temos no mundo, né? Nós temos dificuldade de desemprego, dificuldade de fome, muita violência, mas Deus está com você. Deus está comigo. Olha aqui, o texto vai dizer assim, olha, grande e maravilhoso são tuas obras, Senhor. Aqui nós estamos aqui, olha, no versículo 3. Senhor Deus Todo-Poderoso, teus caminhos são justos e verdadeiros, Rei das nações. Quer dizer, você que tem Deus, eu que tenho Deus, não precisa temer. Deus vai cuidar de você, Deus vai cuidar de mim. O Apocalipse é como um palco. O pano está fechado e alguém anuncia, vai começar, e o pano abre. Você pensa que aquilo que foi anunciado, mas atrás daquele pano tem um outro pano. E aquele pano, o que você pensa que agora vai ver, ele traz só desenho. Aí você fala, mas que interessante, né? É uma repetição do segundo pano. Depois o outro pano vai anunciando de maneira nova aquilo que vai acontecer. Assim, pessoal, é o livro do Apocalipse. Você vai caminhando na leitura e você vai vendo que Deus está sempre do lado do povo que diz aqui, olha lá. Eu vou até ler de novo, olha lá. O versículo 2. E vi algo como mar de vidro, misturado com fogo, e sobre eles estavam de pé todos aqueles que venceram a besta. A besta, que vocês já aprenderam, né, aqui no livro do Apocalipse, a besta são os dragões, os imperadores. Fala do grande dragão, aquele que vem massacrando todo mundo. Então, o Apocalipse, segundo João, ou Apocalipse de João, ele quer trazer conforto para nós. Muita dificuldade, deu seca, o planeta nosso está correndo um grande risco, porque estão cortando das árvores, contaminando tudo com garimpo. Tudo isso aí é dificuldade para nós. Mas o Apocalipse vai dizer assim, olha lá, quem não temeria, Senhor, e quem deixaria de glorificar o teu nome?
porque só tu és santo, e todas as nações virão ajoelhar diante de ti. Então eles estão no templo, eles estão orando a Deus, eles estão pedindo para Deus, estão fazendo uma grande celebração. E os anjos cheios de taças com o furor de Deus. É uma linguagem que o Apocalipse traz. Vocês sabem que o livro do Apocalipse ele é muito cheio de símbolo. Então ele está falando que o julgamento de Deus já chegou. E esse julgamento, os seres humanos podem julgar. A gente nunca tem... Quem somos nós para julgar os outros? Quem somos nós? Nós também somos pecadores, somos cheios de defeito. Agora, Deus não. Deus vai julgar cada um a cada momento. Então, pessoal, e vai dizer, olha, Deus está sempre anunciando, cada um de seu modo. Ele anuncia as coisas que devem acontecer. Não é que vai acontecer, deve acontecer. E aqui está falando, então, do canto da libertação. Tudo aquilo que Deus falou está acontecendo. Porque Deus nunca vai abandonar você e nunca vai abandonar eu. Aí ele vai falar aqui, olha, por exemplo, no capítulo 14, vocês já participaram também, houve 3 anúncios, né? Cada um a seu modo, anunciava a mesma coisa. Já vimos a realização do primeiro anúncio, agora é o momento de começar a realização do segundo anúncio, a queda da Babilônia. O pano abre, é o capítulo, olha lá. Eu vi no céu um outro sinal, e maravilhoso, 7 anjos prontos, com 7 últimas taças que estavam com a praga. Então, o versículo 1, aparece aqui a queda da Babilônia. Mas é apenas uma introdução. Em seguida, abre um outro pano, em vez de acontecer isso aí, é só uma introdução. Finalmente, no Apocalipse 16, que vai ser o próximo vídeo, aí então começa a ser executada toda a ação que Deus falou que ia acontecer. Ah, mas então Deus castiga? Deus é violento? Não. Deus não é castigo, Deus não é violência. Acontece que, desde que o ser humano é ser humano, homem e mulher, nós temos o pessoal do mal e o pessoal do bem. O pessoal do mal é aqueles que não têm Deus. É aqueles que roubam você. É aquele que faz leis para prejudicar você. É aquele que quer o dinheiro tudo para ele. Se tiver milhões passando fome, eu estou com a minha barriga cheia, eu e a minha família, passou a criança passando fome aí, eu não estou nem aí. Mas por que tem gente passando fome? Porque tem gente nos explorando. Gente que não preocupa com você e nem comigo. Então, o capítulo 15 aqui, de 1 a 8, ele vai falar então das 7 pragas. Está aí no versículo 1, né? Pragas, essas 7 pragas são manifestação, ou melhor, as 7 pragas manifestarão a plenitude da ira de Deus contra o mal. Então Deus é a favor do bem. Deus não gosta do mal. Agora, o mal e o bem existem. Nunca o mal vai vencer o bem. Se você é do bem, tem mal temporário. Tem. Na hora que está doente, está sem dinheiro, ou alguém que tem raiva da gente. Desde que a gente nasce, até o dia que Deus nos levar, eles vão ter problema para resolver. Mas Deus está sempre a favor do bem. No versículo 2 e 3, a visão dos que venceram o mal. E agora cantam o cântico de Moisés. Nós acabamos de ler aqui. São o versículo 2 e 3. Ele vai dizer assim, olha lá. Eu vi como um mar de vidro misturado com fogo, e sobre eles estavam todos aqueles que venceram a besta, a imagem dela e o número do nome da besta. E eles seguravam harpas de Deus e entoava o cântico de Moisés.
Então, todos aqueles que venceram, então eles vão cantar. E o versículo 4 aparece o cântico de Moisés e o cântico de Míriam, que é o capítulo 15 do livro do Êxodo. Lá vai aparecer, quando eles saíram do Egito, passaram o Mar Vermelho, entraram na Terra Prometida, pegaram harpas, tamborins e saíram cantando. Eles dizem assim: Deus os enterrou, o exército do faraó, no mar. O mar abriu e o povo passou a pé enxuto. Quando o povo acabou de passar o mar, o exército entrou atrás para acabar com o povo. A água se fechou. Mas então Deus é matador, é castigador? Não. É eu que estou sendo castigado. Eu estou querendo matar alguém. Eu estou correndo atrás de alguém para acabar com ele. E Deus dá sempre a chance para o pessoal pedir perdão. Mas aqui no livro do Apocalipse foi dado, a vida toda Deus está dando perdão. Mas eles não quiseram mudar. E o versículo de 5 a 8, os anjos se preparam para lançar as 7 pragas. Então o que acontece? Cadê o Império Romano? Cadê eles? Então, o Império Romano desapareceu. Então, o livro do Apocalipse, ele usa muito o Antigo Testamento. Vem lá do Gênesis, o Êxodo, todo o Antigo Testamento e também o Novo, desemboca tudo no livro do Apocalipse. É como se fosse, crianças, é como se fosse um funil. Tudo entra ali e João faz um resumo de tudo isso. Vamos lembrar um pouquinho essa história? Nós temos tempo ainda. O uso do Antigo Testamento. O povo das comunidades conhecia o Antigo Testamento. Então, o povo das comunidades, na época do Apocalipse, que é no ano 100 depois de Cristo, conhecia. Era o livro de cabeceira. O livro da sua família. Bastava alguém puxar uma palavra e o povo lembrava das frases toda, mas lembrava como algo distante. E dizia assim, antigamente sim. Hoje Deus não aparece mais. Ora, as visões do Apocalipse, recheadas com frases e lembranças do Antigo Testamento, transformam a Bíblia num espelho. Fazem com que o povo descobrir o passado é hoje. Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que vocês acabaram de ouvir. Só vocês abrirem a Bíblia lá em Lucas, capítulo 4, versículo 21. Jesus leu o profeta Isaías e diz, hoje se cumpriu essa parte da Bíblia que vocês acabaram de ouvir. Ou é como se, vamos dar um exemplo assim, ou como se diz o nosso povo, quando no círculo bíblico acaba de ouvir a leitura da Bíblia. O povo fala assim, é que nem hoje. Então, assim, aos poucos, as comunidades recuperavam a memória perdida e descobre a boa nova de Deus dentro dos acontecimentos. Então, pessoal, nós temos que ter memória, lembrar os trechos da Bíblia, aquilo que Jesus falou. Para eles era o antigo, para nós é o antigo e o novo também. Dizer, olha, Jesus está falando com você, Jesus está falando comigo. Não vai acontecer nada ruim com a gente. Então é muito importante. Aí Deus continua agindo, Jesus continua agindo. O mesmo Deus de antigamente, Ele está conosco. E a saudade se transforma em esperança. De todos os livros do Novo Testamento, o Apocalipse é o que mais usa o Antigo. Mais de 400 vezes. Muitas das visões que João teve, nada mais são construções feitas com os velhos e conhecidos tijolos do Antigo Testamento. Fica para nós a seguinte pergunta. Qual o sentido que este usa tão frequente o Antigo Testamento? O
que tem isso para nós hoje? O que nós fazemos para não esquecer as lutas e as figuras populares do nosso passado? Nosso Brasil está cheio de luta do passado. Povo que foi massacrado, foi pisado, foi cortado a cabeça. Você lembra do Zumbi? Zumbi que lutava para libertar o povo da escravidão. Cortaram a cabeça dele e levaram a cabeça dele para as ruas de Pernambuco. A gente não pode esquecer isso. O Antônio Conselheiro, o grande beato de Canudos, aquele que um dia pensou diferente, que nós temos que viver em comunidade. E viveu, chegou a juntar 21 mil pessoas, todo aquele povo lascado, povo pobre, miserável, mas lá acabou a pobreza, lá acabou a tristeza, lá eles plantavam, comia, rezava, batizava e casava. Teve o contestado, o pessoal que reorganizou, que o fazendeiro queria tudo para ele, cabanagem, o caldeirão e tantos outros. O pessoal que acordava às 5 horas da manhã para rezar e depois ia trabalhar na roça, os beatos eram os primeiros que iam trabalhar na roça, meio-dia parava para rezar. O que eles queriam, pessoal, era comida e bebida. O que eles queriam era que Deus, como todos nós queremos, é uma vida digna, uma casa para morar. O que eles queriam era comida para ele, para os seus filhos, mas eles não tinham. Estavam tudo na mão dos poderosos da época. Como teve poderoso lá no Egito, poderoso na época da Babilônia, os persas, os gregos, e ainda estamos falando do Império Romano. E hoje, quem são os poderosos que estão massacrando o povo? Ou não tem? Fica para vocês pensar. Como o Apocalipse pode cantar a derrota e a morte de tanta gente? Será que Deus queria a morte de muita gente? Não. Em primeiro lugar, o Apocalipse não canta a morte. Dá só a impressão, né? Ele canta que Deus está do lado da vida. O bem é a vida e o mal é a morte. Por isso que tem que ser pátria amada e não pátria armada. Porque quanto mais arma né, põe na mão do povo, mais morte vai haver. Mas existe muita morte, né? Ele canta, o Apocalipse, ele canta que a ameaça da morte foi afastada e que Deus é o libertador. Quem canta não é o opressor que mata, mas se oprimido, mas quem canta é o oprimido, que escapou da morte ou que foi morto em defesa da vida. Em segundo lugar, o Apocalipse não se alega com a morte do opressor, mas sim com a morte do sistema opressor que matava a vida. Deu para entender? Então, o povo do Apocalipse não queria a morte de ninguém. Eles queriam que acabasse aquele sistema que estava matando gente. É que nem hoje também, né? Nós não queremos que esses políticos ladrão morram. Nós queremos que mude uma política para o bem. Em terceiro lugar, não se trata do castigo de Deus contra os maus. Não são castigos, não, mas sim julgamentos divinos que revelam a bondade ou a maldade das pessoas. Não é Deus que condena, é a própria pessoa que se condena a si mesmo pela posição que tomou frente à palavra de Deus. Então o livro do Apocalipse, ele não quer estragar a vida de ninguém. Em quarto lugar, essa linguagem violenta do Apocalipse reflete a violência do Império Romano. Está vendo? E a violência do cotidiano da vida das pessoas. Esta maneira de falar ajudava as pessoas a entender o melhor significado dos acontecimentos.
Finalmente, em quinto lugar, convém lembrar que a Babilônia de hoje já matou mais gente do que no tempo do Apocalipse. Então, nós estamos vivendo o Apocalipse hoje, não precisa ter medo. Quando fala que você, lá no capítulo 13, que para poder viver, você tem que ter o número na mão e a marca na testa ou na fronte, significa que esse sistema que está aí mata muita gente. Mata muita gente. E daí tem a resposta também daquele povo que está sendo massacrado. Então, Jesus não quer que ninguém mate ninguém, nem o opressor e nem o oprimido. Jesus é o Jesus da paz, é o Jesus do amor, é o Jesus do bem. Quando ele foi preso, Paulo pegou a espada e cortou, meteu na cabeça do mal, o mal que desviou, cortou a orelha. Jesus falou: Pedro, coloque a espada na bainha, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então, o mal está aí, mas por favor, fique para o lado do bem. O bem é a vida e o mal é a morte. E onde é que a gente acha o bem? Aqui, ó, a Bíblia, a palavra de Deus. Aqui eu